Meu nome é Maurício Cunha, eu sou um missionário, tenho servido a Deus já há quase 25 anos, em diversos campos. Servi por um tempo na Romênia é um país do leste europeu, que na época tinha saído de uma guerra civil, então tive a oportunidade de servir no contexto de bastante vulnerabilidade. Depois da Romênia, eu fiz uma segunda formação na área de desenvolvimento comunitário, porque me incomodava muito o fato do evangelho crescer bastante em determinados contextos e não trazer mudança, não trazer transformação social. A pobreza aumentar, a violência, a miséria, e eu queria ver o reino de Deus chegar, mas chegar com toda a sua plenitude. O reino que transforma. Quando o reino de Deus chega, há transformação. Há pouco tempo eu estive em Burkina Faso, estive em Marrocos, Senegal, fomos em Angola, Moçambique, estive em Madagascar, sempre para apoiar os missionários que estão no campo e ajudar os missionários a implantar projetos. E o que a gente percebe quando chega no campo? O missionário que conhece a Bíblia e tem o preparo teológico, o que ele está fazendo no campo? Ele abriu orfanato, ele abriu escolas, ele está vacinando, ele está ensinando a plantar, ele está acolhendo meninos de rua. A outra lá que nós visitamos estava trabalhando com a Unicef, com a Unesco, com a Unicef, na defesa dos direitos de crianças e adolescentes. A gente vê os missionários implantando projetos sociais. Por quê? Porque o campo pede, a vida real pede. E nós precisamos ser uma igreja, juventudes, né? Isso está muito na alma da juventude. Vocês têm que ser um pouquinho mais inconformados, um pouquinho mais insatisfeitos. Quando você olha ao redor do seu contexto e vê as coisas que acontecem e a nossa realidade, e quando você fica sabendo que você mora num país que mata mais jovens e adolescentes do que qualquer guerra que esteja acontecendo hoje no mundo, isso tem que te incomodar. Quando você fica sabendo que vive num contexto de vulnerabilidade, de desigualdade, somos um dos 10 países mais violentos do mundo, um dos 10 países mais desiguais do mundo, que mais agridem a mulher também, menos do que a Índia, mas um dos que mais agridem a mulher. Isso deveria, como igreja brasileira, e pensando no teu contexto, mas também no contexto de missões, isso deveria nos inconformar e nos impelir à ação. Eu nunca mais vou esquecer o dia que eu estava andando numa favela do Rio de Janeiro, chamada Vigário Geral, aonde aconteceu a chacina de Vigário Geral alguns anos atrás. Estava na inauguração de um projeto social, que não era um projeto da igreja, não era um projeto cristão. Estava com um sociólogo brasileiro famoso, e eu via uma igreja em cada esquina da favela, e eu perguntei: e o papel das igrejas aqui, dos cristãos, dos crentes aqui na comunidade, como é que é? E ele disse assim: eu não acredito em grupos que falam de amor, mas só ministram as necessidades dos seus próprios membros. A nossa fé não se restringe a um discurso bonito. Quando Deus quis nos alcançar, Ele entrou na história, Ele encarnou, Ele dividiu a história em antes e depois. Deus foi muito prático no amor dele para conosco. E o nosso amor? A igreja, o agir da igreja, o agir transformador da igreja, a presença profética da igreja, deveria também ser reconhecida diante de Deus e de todo o povo. O cuidado do órfão, o cuidado da viúva, o acolhimento do estrangeiro, o pousinho da terra, que era para os pobres recolherem o fruto da terra, o ano do jubileu, que era o perdão das dívidas, o ano sabático, né? Quando todas as dívidas deveriam ser perdoadas para que todas as gerações
pudessem crescer em igualdade de oportunidades. Tudo isso era lei em Israel. Não era uma opção se eu sentir dó, se eu sentir pena. Era um compromisso ético do povo de Deus, que se Israel obedecesse, não haveria pobreza e miséria em Israel. Deuteronômio 15, para que entre ti não haja pobre. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não existe vida secular para o cristão. Ah, Maurício, na igreja, na minha vida cristã, eu faço tal coisa, e na minha vida secular, aí ele vai dizer o que ele faz, de segunda a sexta. Eu falei, como é que é isso? Você tem duas vidas? Como é que é? Vida secular, vida cristã, não existe isso. O que eu vejo de gente perdida, não sabe se casa, se compra uma bicicleta, em crise, não consegue integrar a vida, vive uma vida fragmentada, não consegue integrar o que aprende na universidade com a sua fé. São dois mundos que não conversam, o mundo da universidade, o mundo do trabalho e o mundo da igreja. Vai para o trabalho sem ter propósito nenhum daquilo, não consegue ligar o que faz com o reino de Deus, não vê propósito, não vê sentido, a não ser ganhar o pão de cada dia. Que miséria, né? Ou então, vai para o trabalho, achando que está indo para lá só para evangelizar os colegas de trabalho, mas ele não consegue ver no trabalho em si, ou no estudo, um sentido para uma vocação eterna em Deus. Jovem, você não vai aguentar viver muito tempo em dois mundos. O mundo da igreja, das coisinhas espirituais, e um outro mundo da faculdade, da escola, do trabalho, que não conversa com esse. Isso é uma esquizofrenia espiritual. Isso adoece as pessoas. Deus nos fez para termos vidas integradas, integrais e plenas. Ele nos chamou para termos plenitude de vida. E essa plenitude de vida que Jesus veio nos dar, você vai encontrar quando você discernir o seu chamado e a sua vocação, a sua contribuição única para o avanço do reino de Deus.